Em meio à paisagem rural da Mata Negra no distrito de Ajapi, um gigante que por muitos anos passou adormecido começa a despertar. Adormecido, mas não esquecido, principalmente por esse trio de profissionais e, por que não dizer, apaixonados pelo casarão do Barão de Grão-Mogol, uma construção que data do ano de 1883. Sandra pode falar com propriedade deste patrimônio, já que nasceu na fazenda onde ele está e viveu observando essa história, assim como os pais e bisavós. É uma casa que sempre chamou a atenção de muita gente. Então eu cresci com pessoas vindo visitar a casa sempre, né? Todo mundo tinha muita curiosidade. Então a minha avó sempre acompanhava grupos de pessoas, de famílias. E aí a gente percebia já que a casa tinha um valor histórico extremamente importante e cultural. Na Sétima Arte foi palco de O Predileto, de 1975, com direção de Roberto Palmari. O drama fez um público estimado de 850 mil pessoas e no ano seguinte do lançamento venceu o Festival de Gramado nas categorias Melhor Filme, Ator, Roteiro e Fotografia. Fato que marcou época. Foi muito interessante viver aquilo porque foi uma experiência diferente para a gente. A televisão estava aqui, as câmeras estavam aqui, pessoas representando, foi muito bom. João é primo de Sandra e carrega também no sangue, principalmente no coração, um amor incondicional pela casa, local onde o pai nasceu. Eu sempre fui apaixonado pela história dessa casa, desse imóvel, dessa fazenda. Talvez isso até tenha influenciado muito na escolha da minha profissão. Então é possível que esse vínculo afetivo com esse laço, com a história e com a memória tenha influenciado sim muito na escolha da minha profissão. E a casa é muito importante, ela extravasa essa questão pessoal, né? O imóvel é um imóvel tombado, um dos primeiros imóveis tombados pelo Condefat no estado de São Paulo, portanto é um imóvel de interesse de preservação estadual. Conta a história de uma época, né? A história não só de um barão de café, mas de um contexto sociopolítico e cultural de uma época. E a casa é o testemunho vivo dessa história. Acontece que o tempo é implacável e por aqui não foi diferente. Por questão de segurança, o imóvel que fica em uma propriedade particular não recebe mais visitas. A solidão por entre essas paredes passou a ser objeto de luta. Nós tivemos aí, depois de um longo tempo, a aprovação de um PROAC, que é um programa do governo do estado e da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. Um PROAC é uma lei de incentivo, né, onde algumas empresas encaminham recursos de ICMS para esses fins sociais e culturais. E nós conseguimos, com o governo do estado, a aprovação de um projeto complexo, para começar essas obras de levantamento e projetos mesmo em si para o restauro da casa. Nesse momento, não será iniciado o restauro da casa, porque é um outro longo processo, mas sim já todos os projetos para que se consiga efetivamente restaurar o imóvel. É aí que entra a gaúcha Juliana. Arquiteta há mais de 14 anos, nasceu em Porto Alegre e aterrissou aqui no interior para ser a responsável por esses projetos. Esse imóvel ele é um imóvel, uma das poucas referências que a gente tem da época, do século, né? Que não estão nem na Bahia, nem em Minas, está aqui no interior de São Paulo. E foi um impacto tremendo, é uma casa maravilhosa, ela obviamente está desgastada pelo tempo, enfim, mas de um extremo potencial aí para voltar a ser o que era, né? É um trabalho, não vai ser simples, né? Já começa pelo acesso ao próprio casarão, que tem alguns pontos que são difíceis, a gente vai ter que fazer um scanner, um mapeamento, enfim. Tem uma jornada não muito curta aí para a gente fazer esse primeiro passo de projetos. E aí sim a gente dá andamento na execução desses projetos para chegar finalmente no restauro mesmo. E em todo esse processo, a ideia é mesmo de resgate e não de modernidade.
É um bem tombado, né, pelo Condefato, então a gente tem um compromisso, a ética de fazer o restauro e manter o patrimônio com a identidade dele lá do século XIX. Isso é importante. A notícia chega como mais uma página escrita nessa história, que já atravessou 2 séculos. É um grande sonho nosso, vai além dessa questão pessoal, como eu disse, é algo de extrema importância para o estado de São Paulo, a casa, já que o imóvel tem a proteção estadual, eu visualizo a casa pronta, restaurada, assim como ela deve ter sido em 1883, quando ela ficou pronta. Com isso, a caminhada segue e esse trio aí vai lutando para preservar a história, para que as futuras gerações também possam ter o privilégio de conhecer de perto esse patrimônio que é do interior, é de Rio Claro e também de todo o Brasil.